Nesse nosso gráfico, nós temos aqui os primeiros 5 itens que tem que ver com o que Satanás vai provocar aqui neste planeta ou está provocando, fora da igreja de Deus. Os outros 5, chuva serôdia, alto clamor, sacudidura, selamento e encerramento da terceira mensagem, é provocado pelo Espírito Santo ou da parte de Deus. Nós temos então o fechamento da porta-graça, tempo de angústia, 7 pragas, os 144 mil santos vivos da nossa geração, desde que fecha a porta-graça até que Jesus aparece, e finalmente a volta de Jesus. Por que eu pus ali Satanás personificando Cristo? No livro, este gráfico está na horizontal, então tem alguns eventos ali que continuam até a volta de Jesus, e outros até que fecha a porta-graça. Os 5 da direita, por exemplo, terminam todos eles ao se encerrar a porta da graça. Os outros da esquerda, nações iradas, vai até a volta de Jesus. O ecumenismo vai até a volta de Jesus. Leis dominicais vão até a volta de Jesus e perseguições também. Agora, Satanás personificando Cristo, quando a gente estuda no Espírito de Profecia, dá a entender que esta personificação é antes de fechar a porta da graça. Porque a Sora White diz que a aparição dele é o último ato de engano. Ao se fechar a porta da graça, ninguém mais estará enganado. Compreende? Quem tinha que aceitar o sábado, a adoração correta e o sábado, tomou a sua decisão. E quem não, também tomou a sua decisão do outro lado. É o último ato de engano. E o último ato de rebelião, a Sora White menciona que são leis dominicais, tentando forçar as consciências humanas a adorar a Deus num dia espúrio. Pois bem, além dessa citação da Sora White, que está no nosso livro, onde ela diz que é o último ato de engano, ela diz o seguinte, que aqueles que se colocarem ao lado de Satanás sofrerão as 7 últimas pragas. Então, se eles vão sofrer as pragas, é algo que deve acontecer antes. E para ser o último engano, tem que ser antes. E é o esforço derradeiro, final, de Satanás, no sentido de enganar toda a humanidade para tê-la ao seu lado e contra Deus. É um esforço desesperado dele. O mundo está cheio de enganos de todo tipo. Mas este é o último, ele aparecendo como se fosse Jesus Cristo, em glória e majestade, com uma resposta, como dizia ali no vídeo, do que muitas religiões pelo mundo afora esperam. Em conexão com isto, eu gostaria de ler uma citação da Sora White. Está no nosso livro aqui na página 257, nesse capítulo que trata desses 10 eventos. Não é tempo agora de o povo de Deus estar fixando suas afeições ou entesourando neste mundo. Não vem muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados e solitários. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim o arrogar-se nossa nação o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal, será uma advertência para nós. Será então tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório ao sair das menores, para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. Em outras citações, que eu não pus maiores citações aqui, porque estão no livro Eventos Finais e outros da Sora White, temos ali várias citações. Mas a Sora White menciona que o papado vai decretar leis dominicais que serão apoiadas pela Constituição americana. E os americanos liderarão as leis dominicais. E depois, os países do mundo em geral vão seguir o que a América determinar nesta questão. Então iniciará mais ou menos local, Estados Unidos, que é bem abrangente, e depois se espalha pelo mundo todo. Isso é o que a Sora White menciona. Agora vocês vejam o seguinte, vou abrir um parêntese aqui. O que é a Bíblia? Qual é a definição de Bíblia? A que eu exigia dos alunos de teologia a Bíblia é a revelação de Deus e a maneira como ele trata com o problema do pecado. O contexto é o grande conflito. Através das histórias da Bíblia, narrativas,
parábolas, discursos, ensinos, é para demonstrar quem é Deus. E na história do grande conflito, a Bíblia apresenta as nações que mais se opuseram a Deus, perseguindo suas testemunhas aqui na terra, já que não podem ir lá no céu. É por isso que a Bíblia começa com um poder perseguidor chamado Egito. Lá em Êxodo. Depois do tempo dos reis, nós temos a Assíria. E daí vem as profecias de Daniel. Tanto da estátua quanto dos 4 animais. Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma pagã e Roma papal. E nos últimos dias, a Bíblia apresenta Roma papal e os Estados Unidos. Apocalipse 13. Na década de 80, havia 3 potências mundiais que gostariam de dominar o mundo, à semelhança de outras nações, quem sabe, no passado, que era a Rússia, os Estados Unidos e o papado. A Bíblia não fala diretamente sobre a Rússia, e às vezes alguns intérpretes de profecia tentavam localizar a Rússia relacionada com Gog e Magog, lá do livro de Ezequiel. Embora que Gog e Magog eram regiões que ficavam no que provavelmente hoje é o sul da Rússia, em alguma parte por lá. Mas essas 3 potências tentavam. Mas a Bíblia diz, ou dizia nesta ocasião, que 2 potências vão dominar o mundo. O papado e os Estados Unidos. Agora, na década de 80, não havia o menor vislumbre de o comunismo cair. E eu vou contar o que aconteceu para vocês. Vocês devem saber alguma coisa. Em 1982, eu era pastor na Inglaterra, lá em Manchester. E os noticiários publicaram que haveria uma entrevista do então presidente Reagan com o Papa, lá no Vaticano. E esta dita entrevista foi muito propalada pela imprensa, na Inglaterra, pelo menos, onde eu estava, não sei o resto do mundo, mas creio que também. E, inclusive com uma contagem regressiva. Daqui um mês, o presidente Reagan vai se encontrar com o Papa no Vaticano. Daqui uma semana, amanhã, hoje, ontem. E eu falei para minha esposa, que tanta, entre aspas, badalação, com essa dita entrevista, e nunca dizem o que eles vão tratar. Geralmente, quando um estadista visita outro país ou coisa parecida, publica a agenda, não é assim? A gente sabe. Aquecimento global, desarmamento, diminuição de armas nucleares, seja lá o que for. Economia, ajuda financeira, nada. E eu disse para minha esposa, tem boi na linha. Eu só queria saber o que eles vão tratar nessa dita reunião, 1982. Só queria saber o que eles vão tratar. O presidente Reagan e o Papa. Eu esperei 10 anos. Aí, eu ainda morava aqui na América, em 1992. Eu estava aqui na América, e saiu na revista Time. Um artigo, e estava em letras garrafais na capa. A Santa Aliança. A Santa Aliança. E nesse artigo dizia ali, como que a Igreja Católica e os Estados Unidos, a partir daquela dita reunião, 10 anos antes, com o Papa, lá no Vaticano, como eles haviam combinado, secretamente, por isso que ninguém sabia, como derrubar o comunismo. E a América, através da CIA e do FBI, e o Serviço Secreto, e o Papado, através da sua liderança católica, e começando com o movimento de solidariedade na Polônia, foi minando o sistema comunista, e que foi favorecido também por um primeiro-ministro, Gorbachev, com ideias mais abertas um pouco. O fato é que da noite para o dia, 1989, 90, o comunismo caiu. E agora ficaram os 2, como a Bíblia diz. E esses 2 vão até o fim. Não tem outro poder. Em Apocalipse 17, dá um vislumbre, que nós ainda temos que ver a compreensão disso, das 10 tribos, ou 10 reis, como se referindo, quem sabe, ao mercado comum europeu, se unindo com o papado também, e isso aí é assunto para uma
uma outra temporada. Aí a gente tem que entrar mais fundo e com mais detalhes e mais tempo. Mas vocês veem como é que vem vindo essa preparação toda. E esses dois poderes vão se unir e no fim todo mundo estará sob a liderança desses poderes. Um poder religioso, o maior do mundo, e um poder político, o maior do mundo. O que mais nós esperamos? Dá para entender esse enredo?